Sejam muito bem-vindos, meus caros, e neste segundo canal, no dia de hoje, venho dar-vos uma boa notícia. Matteo Salvini foi alibado dos crimes que era acusado, principalmente por parte da esquerda, pelo menos mediaticamente falando, em que Matteo Salvini tinha recusado a entrada de imigrantes ilegais numa ilha italiana e foi acusado por causa dos ditos direitos humanos das pessoas que, inclusive, iam cometer uma ilegalidade quando foram recusadas a Itália. Vamos então ver, meus caros, esta notícia que eu acho que é importante e vamos ver que o vice-primeiro-ministro italiano foi finalmente ilibado. Vamos então ver, meus caros, onde temos o senso comum vence. Matteo Salvini é absolvido em caso de sequestro, entre aspas, obviamente, de imigrantes. Absolvido por impedir a imigração em massa e defender o meu país, disse o vice-primeiro-ministro, enquanto os líderes patriotas comemoravam o resultado por toda a Europa. Na sexta-feira, 20 de dezembro, o Tribunal Civil de Palermo proferiu a decisão histórica no caso altamente politizado Open Arms, do vice-primeiro-ministro italiano Matteo Salvini, no qual o líder da Lega enfrentava até 6 anos de prisão por impedir que um navio de uma ONG desembarcasse com imigrantes ilegais em Lampedusa em 2019. Após longas horas de deliberações, o tribunal siciliano considerou Salvini inocente de todas as acusações, um veredito que foi celebrado em toda a Itália e nos círculos de direita na Europa. Se Salvini tivesse sido considerado culpado de essencialmente proteger as fronteiras do país como um claro mandato democrático por trás das suas costas, isso teria criado um precedente devastador em toda a União Europeia e encorajado ainda mais os judiciários de esquerda a agir contra outros representantes. Efetivamente é verdade. Estes precedentes geralmente são abertos, às vezes sem nós nos apercebermos bem, mas abrir um precedente de condenar um vice-primeiro-ministro porque rejeitou a entrada de imigrantes ilegais numa determinada zona do país, do qual, mais uma vez digo, ele é vice-primeiro-ministro, seria um precedente dramático. E, portanto, não podemos fingir que Matteo Salvini teria que ser acusado por rejeitar a entrada de imigrantes ilegais. Há vias legais para ser imigrante. Nós não queremos desrespeitar os imigrantes per si. Ninguém quer maltratar um imigrante por ser um imigrante. Imigração aconteceu em toda a história da humanidade, continuará a acontecer e ninguém quer fechar a porta totalmente e expulsar todo e qualquer imigrante. Ninguém quer fazer isso. Agora convenhamos, se há vias legais para ser imigrante e se os nacionais, na sua grande maioria, cumprem as regras, e aliás os que não cumprem vão presos, por que raio é que haveríamos de permitir que um estrangeiro entre na nossa pátria, não cumpra as regras e ainda receba o prémio da legalização? Não cabe na cabeça de ninguém. Portanto, se as regras são para os nacionais e se querem verdadeiramente ser tratados como os nacionais, têm de cumprir as regras que os nacionais cumprem. E, portanto, não cumprem, saem do país, independentemente da raça, da etnia, da religião, do que for. Há regras a cumprir. Não estão dispostos a cumpri-las. Preferem guetizar-se, não se adaptarem, não trabalharem e apoiarem-se em estados sociais. Meus amigos, porta da rua é serventia da casa, que é o que eu acho. Absolvido por parar a imigração em massa e defender o meu país, disse o vice-primeiro-ministro que postou no X depois do tribunal deixar. A Lega vence, o bom senso vence, a Itália vence, acrescentou. Salvini agiu no interesse legítimo do país e em total conformidade com as suas responsabilidades institucionais, disse Lucas Aio, presidente da região de Veneto, estando entre os primeiros políticos domésticos a reagir às notícias. Esta sentença confirma que Matteo Salvini agiu em rigor do senso de responsabilidade numa situação delicada, destacando a falta de fundamento das acusações contra ele. Os aliados europeus de Salvini também começaram a enviar as congratulações, especialmente de membros do Grupo Patriotas pela Europa, onde o seu partido Lega está sediado. Vitória, escreveu o líder do Rassemblement Nacional, Jordan Bardella, presidente do Grupo Patriots. Ao impedir que barcos de imigrantes tratados por ONGs ativistas atracassem na Itália, Matteo Salvini cumpriu o seu dever, defender a identidade do seu país, proteger as fronteiras e o seu povo. Viktor Orbán também reagiu, Meloni também reagiu e, portanto, efetivamente temos uma grande satisfação à direita. Da minha parte, partilho desta satisfação, porque efetivamente não se pode condenar um primeiro-ministro por ter cumprido uma das suas tarefas, que é a proteção das suas fronteiras e a manutenção da identidade italiana. Não podemos fingir, meus caros, que devemos dar benesses ou que devemos quase que beatificar o estatuto de imigrante única e exclusivamente porque estas pessoas não são nacionais. Mas o que estas pessoas à esquerda vos dizem é que querem tratamento igual para os nacionais e para os estrangeiros. Sabem o que é que os nacionais estão sujeitos se cometerem uma ilegalidade? Ou a pagar multas ou a irem presos. Sabem o que é que estes senhores querem fazer quando os imigrantes não cumprem regras? Premiá-los com a legalidade, com a legalização do seu estatuto de imigrante. Não é adequado, porque nenhum nacional é premiado com
alguma ilegalidade cometida da sua parte. E, portanto, se os nacionais cumprem as regras, alguns não cumprem e por isso pagam multas e ou vão presos, e os que cumprem efetivamente mantêm-se na sociedade normalmente. Agora, os imigrantes chegam, cometem uma ilegalidade no primeiro momento em que põem o pé em Itália. Bom, se o primeiro ato que trazem é cometer uma ilegalidade, mal põem o pé no país, têm que sair no segundo a seguir. É tão simples como isso. Portanto, é isto, meus caros. A direita teve aqui uma vitória pela qual eu fico muito feliz, porque efetivamente Matteo Salvini ser condenado por proteger as fronteiras do seu país parece-me das coisas mais ridículas que já se passou na política europeia, e graças a Deus não foi aberto o precedente de se prender um vice-primeiro-ministro por proteger as fronteiras do seu país. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Já ultrapassámos os 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.